Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo, e estou aqui hoje com meu fiel amigo e companheiro, co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, do Canadá. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 15º episódio? Exatamente, cara ouvinte. Podcast Boleiros de Humanas chega ao seu episódio número 15. Gui, como é que você está hoje nessa marca do episódio, do podcast Boleiros de Humanas? Alô, Miguel, alô, caro ouvinte, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Nem acredito, em 15 episódios já, estamos quase querendo nos aproximar a um ano, hein? Começamos em junho de 2020, se não estou enganado. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje mais um tema muito pedido e muito divertido também. Exatamente, quase um ano mesmo. Eu estava até comentando com o Gui aqui antes na resenha pré-podcast que esse ano vai até um pouco diferente, né? Não teve carnaval, então já aconteceu tanta coisa, eu tô precisando até de uma férias para começar a engrenar. Mas estamos aqui, firme e forte, 15º episódio do podcast Boleiros de Humanas, onde, como o Gui falou, vamos debater um tema que é muito legal, é conhecido pelos amantes de história e esporte. Eu acho que até demoramos para debater esse tema, que é um que a gente tinha conversado de fazer, mas fico feliz que deixamos para o 15º episódio, que ele fica ainda mais especial. E o tema de hoje vai ser a guerra de futebol, a guerra do Football War, que envolveu dois países na América Central, El Salvador e Honduras, onde o futebol foi um catalisador para um grande conflito na América Central. Ou será que foi? Vamos descobrir aí nos próximos blocos. Sem mais delongas, passando então para o nosso kickoff. Bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Rapidamente aqui já vou tocar a bola de vez para o nosso querido Guilherme Paturi, e ele vai começar a explicar um pouco desse contexto histórico que a miúde aqui, sempre no Boleiros de Humanas, a gente gosta de dar, para que vocês tenham um entendimento assim, palpável e tangível do que estava acontecendo exatamente, não só na região, mas no mundo, à época desse evento que vamos explorar hoje. Hoje não vai ser diferente. Gui, conte-nos um pouquinho sobre qual era o contexto que levou à guerra do futebol. De fato, Miguel, e vou agora bem nesse primeiro bloco, como o Miguel bem introduziu, a gente vai explorar o que exatamente levou à guerra do futebol, a Guerra del Fútbol, ou também Guerra de las 100 Horas, como também ela é conhecida. É bom importar logo de cara que, apesar do futebol ter contribuído ao conflito, até apelidando o conflito, é importante entender que o esporte não foi nem a única e nem a maior causa da guerra do futebol. A maioria dos historiadores acreditam que a principal causa da guerra foi a disponibilidade de terra. Apesar de El Salvador ser 5 vezes menor que Honduras, o país tinha uma população maior em 1969. Então existiam 3 milhões de habitantes em El Salvador contra cerca de 2 milhões e meio que habitavam Honduras. E essa alta população, combinada com pouco espaço disponível, fez com que a qualidade de vida diminuísse fortemente em El Salvador. E, consequentemente, causou que dezenas de milhares de salvadorenhos migrassem para Honduras, que era muito menos densamente populada pelo seu tamanho e população. Com isso, os imigrantes salvadorenhos começaram a competir com hondurenhos por trabalho nas grandes plantações da estadunidense United Fruit Company, que era uma multinacional que tinha latifúndios e grandes terras na América Central, que usava para justamente plantar frutas para levar de volta para os Estados Unidos e vendê-las. E com essa competição entre salvadorenhos e hondurenhos,
conflito começou entre as duas populações. E é importante ressaltar que no fim dos anos 60 já haviam cerca de 300 mil salvadorenhos em Honduras. Então, mostrando como a imigração salvadorenha para Honduras era realmente enorme. Então, para acalmar os ânimos e as tensões entre os imigrantes salvadorenhos e os hondurenhos, o governo de Honduras, liderado por Osvaldo López Arellano, instituiu uma lei de reforma agrária. Mas em vez de distribuir as partes dos grandes latifúndios da United Fruit Company, que não eram usados pela multinacional, o governo começou a confiscar as terras usadas pelos imigrantes salvadorenhos e a deportar em massa a população salvadorenha do país. E como se isso não bastasse, disputas fronteiriças terrestres e por ilhas no Pacífico pioraram ainda mais as já tensas relações entre Honduras e El Salvador, que eram danificadas ainda mais, claro, por essa disputa com os imigrantes salvadorenhos em Honduras. Mas nesse momento, né, Miguel, o governo do El Salvador não gostou que Honduras começou a deportar em massa seus nacionais e começou a querer tomar uma atitude, não é mesmo? O que tende a acontecer quando um país já está, né, com dificuldades, como a gente falou aqui, El Salvador era um país que tinha dificuldades, essa distribuição de terras estava, assim, clamando por uma reforma agrária, e quando é um país que já está tendo dificuldade nessa repartição do seu território, recebe um grande influxo de pessoas que foram forçadas a sair, é difícil a inclusão destes no mercado de trabalho, na força laboral. E antes de entrar, né, exatamente nisso que você falou, como o governo de El Salvador reagiu a isso, acho que vale a pena aqui uma ressalva, antes que alguém fale que a gente está sendo um pouquinho abrangente demais ao falar que a United Fruit Company era só uma empresa que possuía grandes latifúndios. Nós, obviamente, sabemos de algumas das campanhas, ações da United Fruit Company. Não vamos conseguir entrar nas minúcias do que essa companhia já representou, a participação dessa companhia em alguns golpes de Estado, massacres na América do Sul. Obviamente, aqui estamos falando, para quem conhece a poesia de Pablo Neruda, ao senhor Neruda, desculpa, não se revire no seu túmulo, nós temos total respeito pelo que você representou. Mas aqui a gente não tem o tempo, né, hábil para entrar exatamente nessas minúcias do que a United Fruit Company de fato representou nesse campo, especialmente nesse campo temporal, mas fazemos essa ressalva aqui para os que querem entender um pouco mais. Nós recomendamos aí dica cultural, como de costume no Boleiros de Humanas, leitura do Pablo Neruda, poeta chileno, fala muito sobre a participação, né, da United Fruit Company nesse período na política latino-americana. Mas sem mais delongas, então, voltando, né, na verdade, para o contexto aqui das tensões entre El Salvador e Honduras, e exatamente com essas disputas fronteiriças, igual o Gui vinha falando, o governo do presidente de El Salvador, à época, Fidel Sánchez Hernández, começou a ser pressionado pelas elites agrárias de El Salvador para tomar uma atitude militar palpável, né? Como eu disse, os salvadorenhos que haviam saído do país estavam retornando e a força laboral, né, o mercado de trabalho no país simplesmente não conseguia comportar esse grande influxo de salvadorenhos que estavam sendo forçados de volta a El Salvador. É importante também ressaltar que rapidamente os grandes donos de terra, né, os grandes latifundiários de El Salvador, incentivaram a emigração desses campesinos, né, que são os trabalhadores rurais que não tinham, não eram grandes produtores como estes, como a elite, né, agrária de El Salvador. Então eles, né, no começo incentivaram fortemente essa imigração dos campesinos a Honduras, com um princípio, né, para acalmar os fortes pedidos de uma grande reforma agrária no país. Então isso foi uma tática, né, que a elite latifundiária de El Salvador encontrou para coibir
essa propagação de uma ideia, né, do conceito da reforma agrária em El Salvador. Vamos tirar esses pequenos produtores rurais de nosso território, expulsá-los, né, expurgá-los para Honduras. Assim não vai ter uma gama muito forte aqui clamando pela reforma agrária, porque eles não têm onde trabalhar no nosso país vizinho. Não foi mesmo, Gui? Foi justamente isso. Bem, e é exatamente esse o contexto em que vivemos, os dois países, na verdade, viviam no final dos anos 60. Então, para fechar esse bloco, vamos usar as palavras do historiador Dan Haggerty, autor do livro Guerra das Senhoras, o livro que a gente usou para fazer essa pesquisa para o episódio de hoje, recomendamos bastante. E bem, a frase que ele usa resume muito bem o que foi dito nesse bloco. Então ela abre aspas. Essa guerra foi, em grande medida, sobre a disponibilidade de terra. Muitas pessoas habitando uma área muito pequena, com uma oligarquia no poder, colocando gasolina no fogo juntamente com a imprensa. Então foi nesse contexto de tensão que as seleções de Honduras e El Salvador se enfrentaram em 1969, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Algo mais a declarar, Miguel, antes de passarmos para o nosso Toque e Me Voy? Nada a declarar, vamos passar então para o próximo bloco, onde vamos entender a parte futebolística desse conflito, não é mesmo, Gui? Justamente, bola pra frente. Começando agora o nosso segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voe. E lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas no programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E vamos aqui nesse bloco, né, entender um pouco mais porque o que a guerra do futebol realmente tem a ver com o futebol, né? E como é impossível falar da guerra do futebol sem falar sobre as eliminatórias da América do Norte, América Central e Caribe para a Copa do Mundo de 1970, não é mesmo, Miguel? Exatamente isso, Gui. Como é de costume aqui no Boleiros de Humanas, tudo que a gente debate, né, nesse contexto histórico também tem essa conexão com o esporte. E eu me arrisco a dizer que esse episódio de hoje, com a guerra do futebol, igual o Gui aí falou com essa pronúncia tão boa dele, potenha, perfeita, eu acho que eu me arrisco a dizer que é um dos que tem mais conexão com o esporte que já fizemos aqui no Boleiro de Humanas, né? Afinal, o próprio nome já abriga dois contextos aí, né? Futebol, esporte, e guerra seria um conflito, né? Armado, um ambiente histórico clássico. Sem mais delongas, vamos entrar exatamente aí a Copa de 1970, vencida pelo Brasil, né? O Tri, a terceira estrela do Brasil conquistada no México, e as seleções de El Salvador e Honduras estavam batalhando por um espaço no Mundial. Estavam em primeiros de seus respectivos grupos: Estados Unidos, o Haiti, Honduras e El Salvador. E esses, então, passaram para as semifinais das eliminatórias. No sorteio, os Estados Unidos foram escolhidos para enfrentar o Haiti e El Salvador para enfrentar Honduras. O formato era simples, né, dessa disputa da CONCACAF para as vagas no Mundial de 1970. Serão jogadas duas partidas nas semifinais, uma em casa e uma fora, com a vitória contando 2 pontos, sem a possibilidade de empate. Porém, se houvesse empate em pontos, ou seja, uma vitória para cada lado, uma terceira partida seria disputada em campo neutro para decidir quem iria se classificar. Isso era uma coisa assim, bastante comum no passado. Libertadores já foi decidido assim, Libertadores de 1974, entre São Paulo e Independiente, para quem não lembra, foi decidido dessa forma, e primeiro jogo, né, na Argentina, segundo no Morumbi, e o terceiro foi num lugar bem neutro, né, para um clube argentino e para um clube brasileiro, foi em Montevidéu, né, então imagina que lá tava torcida do Independente fungando, e lá 2 São Paulinos na arquibancada. Mas... e daí foi aí que o Independente começou, né? Ganhou do São Paulo, tudo bom, mas
próxima vez, quando vocês vierem jogar... Não é nem final única agora, né? Graças a Deus, então não tem mais esse problema. Voltando, então, para o contexto da CONCACAF. Nessa semifinal, nessa classificação, os Estados Unidos jogando contra o Haiti, eles foram rapidamente eliminados. Sim, os Estados Unidos perdeu para o Haiti, perdendo a partida de ida em Porto Príncipe, capital do Haiti, né, por 2-0, e também perdendo a partida em San Diego por 1-0. Isso não foi o que ocorreu na disputa entre El Salvador e Honduras. Na primeira partida jogada em Tegucigalpa, capital de Honduras, a seleção hondurenha venceu por 1-0, com um gol sendo marcado no último minuto do tempo regulamentar. Se voltasse a ganhar em São Salvador, portanto, né, capital de El Salvador, Honduras estaria classificada para enfrentar o Haiti na final das eliminatórias. Só uma ressalva, eu nunca viajei, né, para El Salvador, nunca viajei para São Salvador, espero um dia conhecer esse país, mas eu gosto que o nome é El Salvador e o nome da capital é São Salvador. Só uma curiosidade minha, que eu não sei sobre vocês, lembro sempre estudando geopolítica na escola e eu lembrava, olhava no mapa e eu achava o maior barato que tinha o país e a capital quase com o mesmo nome. Enfim. Mas depois da partida entre Honduras e El Salvador em Tegucigalpa, né, o primeiro jogo vencido pela seleção hondurenha, os torcedores ali presentes, hondurenhos e salvadorenhos, lembrando da presença maciça, né, de salvadorenhos dentro de Honduras, então, como pode se imaginar, tinham também muitos torcedores de El Salvador nessa partida, e como pode se imaginar, duas seleções de países vizinhos em grande número em um jogo decisivo, sim, você chutou, tiveram uma longa e sangrenta briga, batalha quase, no estádio onde foi sediado esse primeiro jogo da semifinal. Levando a partes da arquibancada a serem incendiadas e ao suposto suicídio de uma torcedora salvadorenha. Suposto, né, entre todas as aspas aqui, porque não é confirmado se esse suicídio foi verídico ou uma criação sensacionalista da mídia salvadorenha. É difícil escutar, né, o que estava acontecendo no caos ali desse momento, né, dessa batalha campal, de fato, entre os torcedores de El Salvador e Honduras, mas o que se sabe, o que tem, assim, por bem relatado, é a questão do incêndio, a questão da briga, da batalha, de fato, entre esses torcedores dessas nações vizinhas. Conte-me um pouco mais, então, do que ocorreu depois dessa partida em Tegucigalpa, Gui. Pois é, Miguel, como tivemos uma pessoa possivelmente morrendo e uma arquibancada ateada a fogo, é um bom, digamos, bom, brincadeira, né? Bom, entre aspas, começo para o que vamos ver em São Salvador. Porque, bem, os salvadorenhos ficaram muito bravos e decepcionados que a sua seleção nacional perdeu, principalmente perdendo com um gol marcado no último segundo, praticamente, do tempo regulamentar, e ainda mais pela batalha que aconteceu, e esse suicídio que teria acontecido no estádio foi, muito reportado pela mídia de El Salvador, que passou semanas cobrindo esse suicídio e, deixou os ânimos à flor da pele, digamos assim, em El Salvador. E, em retaliação ao que havia ocorrido em Tegucigalpa, torcedores salvadorinhos hostilizaram a seleção de Honduras assim que a seleção de Honduras chegou ao país. A seleção hondurenha foi imediatamente ameaçada no aeroporto e à noite impedida de dormir, quando o general salvadorenho José Alberto Medrano levou torcedores salvadorenhos às ruas próximas ao hotel onde se hospedava a seleção hondurenha para tumultuar. A confusão foi tão grande que durante a madrugada a seleção hondurenha foi evacuada do hotel e levada para a embaixada de Honduras para ficar até a hora do jogo. Ao fim da noite, 2 pessoas haviam falecido e outras dezenas foram feridas pela polícia. Agora, no dia da partida em si,
os salvadorenhos foram ainda mais adiante. No pré-jogo, a bandeira hondurenha não foi levantada com a salvadorenha, como é tradicional antes de partidas entre seleções. E em seu lugar, um pano de chão sujo foi alçado quando os torcedores hondurenhos cantaram seu hino nacional. E bem, quando a partida enfim começou, foi claro que as ações lamentáveis dos torcedores salvadorenhos haviam surtido efeito. Cansados, com medo e humilhados, a seleção hondurenha foi dizimada pela descansada, confiante e, bem, entre aspas, pilhada seleção salvadorenha. O placar final foi 3-0 para El Salvador. E depois da partida houveram novas manifestações nas ruas de São Salvador, mas dessa vez não em protesto ou em tumultos, mas em comemoração. É importante então até ressaltar que anos mais tarde, a estrela hondurenha da época, Henrique Cardona, disse o seguinte sobre o jogo, abre aspas, tivemos muita sorte que perdemos, de outra forma não estaríamos vivos hoje. Então, com essa frase dá para ver exatamente como a seleção de Honduras se sentiu durante aquela partida. Bem, mas pelo formato da competição, essa vitória de El Salvador significava que um terceiro jogo seria disputado em campo neutro. E a cancha escolhida para essa partida foi o Estádio Azteca, mítico estádio da Cidade do México. E essa escolha, tão longe de Honduras e de El Salvador, foi feita para evitar nova violência entre as torcidas e minimizar hostilidades entre os países. Isso acabou não funcionando, como vamos ver mais adiante. Mas no dia 26 de junho de 1969, Honduras e El Salvador se enfrentaram pela última vez por essa eliminatória. El Salvador abriu 2-0 no primeiro tempo, mas sofreu o empate no segundo. Com esse placar de 2-2, o jogo foi para a prorrogação. E 10 minutos da prorrogação, no minuto 101 da partida, El Salvador marcou o terceiro jogo, desempatando a partida. E assim, El Salvador se classificou para a final das eliminatórias da CONCACAF e enfrentaria o Haiti por uma vaga na Copa do Mundo de 1970. Porém, logo depois da partida, El Salvador rompeu relações diplomáticas com Honduras, colocando os países em um caminho quase irreversível para a guerra. E antes da gente encerrar esse bloco, Miguel, eu só queria adicionar uma coisa que a gente não falou, que no contexto futebolístico, essa partida entre Honduras e El Salvador também era muito importante, porque nenhuma das seleções havia disputado a Copa do Mundo ainda. Então, as duas estavam também lutando para ter a primeira chance em jogar uma Copa do Mundo, o que era muito importante para os dois países, obviamente, mas isso é sem contar com o nacionalismo e com a raiva que os países tinham entre um e o outro fora do campo. Justamente, eu acho que só de poder ter essa oportunidade, uma honra, disputar o campeonato mundial, ainda mais se contra um rival, e um rival por ser um país vizinho, mas também agora que vocês têm todo esse contexto da política, do que estava ocorrendo à época, das disputas entre Honduras e El Salvador, acho que dá para entender bem a importância que tinha essa disputa, essa vaga na final das eliminatórias da CONCACAF. E ainda mais, eu acho que isso se vê na presença, o Gui contou muito bem aí desse tumulto, igual quando antes dos jogos da Libertadores aqui fazem os fogueteiros na frente dos hotéis dos times argentinos e vice-versa, quando a gente vai jogar na Argentina também, não é só o brasileiro que faz isso. Mas nesse fogueteiro aí, que geralmente é uma coisa de torcedor, quem é que foi lá liderar foi um general do exército de El Salvador, e eu acho que isso aí demonstra bem como os próprios governantes desses dois países, desses dois países na América Central, estavam colocando uma importância enorme nessa partida, e aconteceu o que aconteceu, e acho que eclodiu não só, obviamente, pelas partidas. Isso é claro, eu acho que já ficou claro com o contexto histórico que nós demonstramos aqui para vocês, mas essas partidas com certeza tiveram um impacto no momento que essa guerra aconteceu. Isso eu não tenho a menor dúvida. E você, Gui? Sim, não tem a menor dúvida. Inclusive, outro detalhe importante que tem a ver com isso que a gente está falando, antes da partida disputada na Cidade do México,
o técnico da seleção de El Salvador, o argentino Gregorio Bundio, foi chamado para conversar com o presidente salvadorenho na casa do presidente salvadorenho, onde o presidente salvadorenho teria dito que o técnico, né, tinha a obrigação de defender as cores nacionais de El Salvador, porque essa partida é para a nossa dignidade nacional. Então, você como técnico está sendo pressionado pelo presidente do seu país. Até difícil entender, né? Porque isso não acontece tanto atualmente, principalmente aqui no nosso contexto sul-americano. O Tite não foi chamado para conversar com Michel Temer nessa Copa de 2018. Então é até difícil a gente entender a importância que não só os torcedores, mas os governantes estavam dando para esse jogo. Beleza, então. Mais alguma coisa a adicionar, Gui, ou vamos fechar esse bloco? Nada, vamos passar pro próximo. Vamos passar pro próximo, então. Então, para o nosso terceiro bloco aqui, do 15º episódio do podcast Boleiros de Humanas, vamos fechar essa nossa primeira parte com o nosso arremate. Sejam bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui iniciando, então, nosso terceiro bloco do Boleiros de Humanas. Nesse nosso 15º episódio, onde estamos falando sobre a guerra de futebol, um conflito entre El Salvador e Honduras, que foi, em parte, motivado pela partida de futebol jogada na semifinal das eliminatórias do Mundial de 1970 entre esses dois países. Acho que fiz um bom resumo do que a gente estava falando, não falei, Gui? Agora vamos entrar na guerra de vez. Falei até rápido. Eu tô parecendo uma narração de futebol aqui na rádio, cara. Foi bom. Mas então vamos lá cair de frente. E justamente o conflito teve início quando, em 14 de julho de 1969, 13 aeronaves salvadorenhas bombardearam pontos estratégicos no território hondurenho, incluindo o aeroporto de Tocontín, que, além de abrigar voos de carreira, servia como base aérea para a aeronáutica do país. E com o ataque às aeronaves hondurenhas, as aeronaves hondurenhas foram gravemente abatidas, deixando o país desprotegido em seu espaço aéreo. Isso fez com que o exército salvadorenho pudesse fazer rápidos avanços pela área fronteiriça com ataques precisos, que levaram ao controle da principal via de acesso entre os dois países. E chegou até um ponto em que as forças salvadorenhas aproximaram-se da capital hondurenha de Tegucigalpa. Mas esse avanço não foi duradouro, né, Miguel? Logo teve um contra-ataque hondurenho, digamos assim. Exatamente, Honduras contra-ataca. Futebol, né? Futebol, cara. Na verdade era de Guerra nas Estrelas, mas tudo bem. Foi exatamente isso, né? Você falou muito bem, Gui, esse ataque aí à base, né, ao aeroporto de Tocontín acabou, né, por desarmar, pegou de surpresa, vamos colocar assim, as Forças Armadas hondurenhas, e daí o exército salvadorenho pôde avançar rapidamente com, né, o apoio da aeronáutica salvadorenha. Eles conseguiram avançar bem, chegando, né, pertíssimo de Tegucigalpa. Só que, como você disse, o avanço não foi duradouro. Após a tomada da cidade de Nova Ocotepec, eu acho os nomes dessas cidades de Honduras assim ótimos, que é cultura olmeca, né, mas são uns nomes muito bons. É a cidade do sudeste hondurenho, uma combinação de fortes chuvas, tempo ruim, resistência civil, né, isso foi importantíssimo, a resistência dos cidadãos hondurenhos, e também em corroboração com uma falta de munição, uma escassez de munição, levou à diminuição do ritmo da campanha salvadorenha. Então, eles estavam chegando, avançando bem, chegando pertíssimo da capital de Tegucigalpa, mas aí eles diminuíram o ritmo porque não tinham, estavam encontrando resistência, o terreno estava ficando ruim, difícil de marchar, com chuvas. Como sabe, essa é uma região, né, bastante com vegetação, difícil penetração, e quando chove, né, mais difícil ainda para um exército avançar, como vocês podem imaginar. E ainda, se não bastasse tudo isso,
o exército salvadorenho estava com pouca munição. Então, em 16 de julho de 1969, ou seja, 2 dias, né, após o início dessa campanha salvadorenha, já recuperada do ataque inicial ao aeroporto de Tocantins, a Força Aérea Hondurenha lançou uma campanha de retaliação em território salvadorenho. O bombardeio foi principalmente direcionado a fontes de produção de energia e bases militares salvadorenhas. Alguns ataques emblemáticos até nesse período, incluem bombardeios à base aérea de Ilhopango, é difícil pronunciar esses nomes, mas Ilhopango, e ao porto de Acajutla, onde se encontrava, até então, né, no momento, em Acajutla, a única refinaria de petróleo operante no país. E esses ataques a Acajutla deixaram a área portuária repleta de fumaça com a queima dos depósitos de petróleo. Então, assim, vocês podem imaginar como isso aí foi um baque duríssimo para El Salvador, não só no campo militar, né, esse bombardeio à base aérea de Ilhopango, que acabou aí por debilitar também qualquer auxílio aéreo às forças que já estavam avançando, né? Isso seria importante. Mas também esse bombardeio à refinaria em Acajutla foi tenebroso para a economia e também para a produção de energia em El Salvador. E, no entanto, em pouquíssimo tempo, após essa campanha aí, de bombardeios conduzido pela Força Aérea hondurenha, o lado, né, hondurenho também se encontrava com uma falta de munição. Então vejam que na América Latina acaba a saliva na mesma rapidez em que se acaba a pólvora, não é, Gui? Exatamente, isso mesmo. Não dá, né? Às vezes as pessoas falam demais, não é mesmo? Como falam? Mas chega. Você para pra pensar aí, cara, 2 dias de guerra e os 2 países já estavam sem armamentos, cara. Bem, vamos jogar isso aberto. Mas tem países aí que dizem que só tem munição pra uma hora de guerra, né? Pelo menos na América Central deve pra 2 dias. No mínimo isso. Enfim. Já com o avanço inicial salvadorenho, o governo de Honduras tinha entrado em contato com a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, para quem não conhece, é a Organização Internacional Regional, com 33 países membros no continente americano, que tem entre seus objetivos aí a luta pela democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento na América. Eles entraram, né, em contato com a OEA para que mediasse o conflito. O governo de Honduras já temendo, né, porque as tropas salvadorenhas avançavam e chegavam aí, beiravam a capital de Tegucigalpa. No entanto, com a escassez de provisões, né, os 2 países já estavam sem munição quase, o cessar-fogo parecia apenas uma mera formalidade, porque não era como se a guerra pudesse se prorrogar por muito tempo sem armamentos. Então, no dia 18 de julho de 1969, os países membros da OEA se reuniram de forma extraordinária para ordenar o cessar-fogo imediato e a pronta retirada das forças de El Salvador de território hondurenho. O acordo se tornou eficaz em 20 de julho do mesmo ano, embora existam relatos de forças salvadorenhas em território hondurenho até agosto de 1969, então teve aquele período, né, em que a retirada foi ocorrendo paulatinamente até que, de fato, o cessar-fogo se tornou efetivo e não existiam então mais tropas de El Salvador dentro do território de Honduras. E acho que vale a pena dizer aqui que, apesar de ter uma duração relativamente curta, né, colocamos aí a guerra, de fato, né, os conflitos duraram até, dia 18, dia 20, alguns. Então você pode colocar 4, 6 dias. No geral, colocam 4 dias, né, até o dia 18. Mas apesar de ter essa duração relativamente curta, a guerra do futebol levou à morte de milhares de pessoas. Né? Considero que o Gui falou, né, da população aí de El Salvador, de Honduras, poucos milhões,
A guerra do futebol levou à morte de militares e civis, e os números aí entre 3 mil, 4 mil mortos em poucos dias, né? Você vai parar para pensar que são países aí que tem 2 milhões, 3 milhões de habitantes, numa guerra que leva 3 mil, 4 mil habitantes, combatentes e civis, né, cidadãos, em 4 dias é bastante coisa. É bastante coisa para a população, né? Se eu vou colocar em relação, aí é um número palpável de pessoas que morreram nesse conflito. Foi bastante sanguinário para os padrões de Honduras e El Salvador. E estima-se também que o conflito tenha desabrigado cerca de 100 mil salvadorenhos. Aí eu acho que cabe a maior... Se tem um ponto que é gritante nesse conflito, eu acho que é esse ponto, porque o Gui falou aqui, né, que tinham cerca de 300 mil salvadorenhos que haviam migrado para Honduras. 100 mil foram desabrigados pelo conflito. Então é uma parcela muito palpável dessa população, né, que sofreu com esse conflito, que durou apenas 4 dias, mas que teve aí, repercutiu imensamente. E também teve um rombo na economia hondurenha, porque todos esses salvadorenhos foram desabrigados, ou voltaram para El Salvador, ou foram para países vizinhos, e deixou um rombo na economia hondurenha, porque os salvadorenhos representavam uma parcela importantíssima da força laboral do país. E essa retirada repentina, como eu falei, em menos de uma semana, afetou em grande parte o comércio. Acho que vale a pena sempre dizer, é um sentimento que é forte, às vezes, quando tem imigrantes vindo para o seu país, que falam que esses estariam roubando o trabalho, mas por parte, às vezes, são trabalhos que as pessoas não querem desempenhar. E tem que lembrar que esses imigrantes também são consumidores participativos, né? Às vezes, e eu acho que isso foi sentido assim fortemente nessa guerra do futebol, porque se você tem 100 mil consumidores, trabalhadores que simplesmente saem do seu país, param de comprar em suas farmácias, em suas padarias, em menos de uma semana, você vai sentir, não é, Gui? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. Isso vai para essa sua frase é mais atual do que nunca. Essa, às vezes, xenofobia de querer que imigrantes vão embora porque estão roubando os trabalhos do país, às vezes, bem, não tem muita sustentação quando você retira os imigrantes de cena, realmente. Mas, voltando aqui para a guerra em si, é importante ressaltar que teve uma ampla veiculação de propaganda política na mídia durante a duração da guerra, invocando um sentimento patriota, ambos dos salvadorenhos como dos hondurenhos. Realmente a mídia convencia que o conflito era essencialmente uma questão de soberania e que os cidadãos tinham o dever de defender suas pátrias. Com a resistência civil hondurenha, por exemplo, que barrou o avanço salvadorenho no começo da guerra, foi muito, digamos, alavancada pela mídia, que incentivou os seus cidadãos a resistirem ao avanço e ocupação salvadorenha. Mas também teve uma confusão, né, Miguel, nas Forças Armadas. Foi exatamente isso. Na verdade, a confusão acho que foi meio generalizada, né, como você falou. Uma guerra que começou tão repentina, né, com um bombardeio de El Salvador. É difícil que as pessoas e as Forças Armadas compreendam o motivo por trás. Claro que tinha todo o contexto, e agora a gente, com esse benefício do tempo, podemos olhar e entender cada contexto, cada ponto, particularidade que levou ao conflito maior. Mas para as pessoas que não estavam tão bem informadas, que imagino que fosse a maioria, né, dos cidadãos hondurenhos e salvadorenhos, até pelo que a gente tem de relatos de fontes primárias da época, essa guerra não fazia nenhum sentido, sabia? Era um país, né, vizinho, rival, mas uma guerra, para muitos, foi do nada. E essa confusão, pela motivação por trás da guerra, demonstra, acho que ajuda a entender exatamente o que você falou.
que os governos fizeram um trabalho assim rápido, que a guerra foi bem curta, mas fizeram um trabalho importante em convencer que esse conflito era intrinsecamente sobre a soberania. E, na verdade, era um conflito sobre divisão agrária, né? Reforma agrária. No nexo, é isso. O conflito aqui que a gente está falando. Não é sobre futebol, não é sobre uma questão de soberania, mas é, na verdade, sobre a dificuldade da divisão igualitária de terras na América Central. E essa confusão foi sentida nas Forças Armadas, como você disse. Temos aqui uma citação de um soldado hondurenho, Juan Luis Gutiérrez, que abram aspas aqui, nós soldados não tínhamos a menor noção da motivação por trás do conflito. Né? Fomos para a guerra sem ao menos saber pelo que estávamos lutando. Eles simplesmente nos falaram que tínhamos de defender nossa soberania nacional. Eu acho que isso aí ajuda a entender, né? Demonstra muito isso que eu falei, e que o Gui também tocou, que tinha uma campanha, uma política de falar que isso aqui era uma guerra sobre a soberania. E se ao menos os soldados, os militares entendiam o motivo, né, a motivação por trás dessa guerra, era muito difícil que os cidadãos desses dois países soubessem. E por fim, aqui para fechar, eu vou trazer uma citação da publicação Soccer Politics, que utilizamos também como fonte para a produção do conteúdo aqui do podcast, que a Soccer Politics é da Universidade Duke, na Carolina do Norte. E abram aspas novamente. A guerra pode não ter sido diretamente causada pelos jogos de futebol, mas o conflito permanece como um exemplo crasso de como as emoções e a violência levantadas em partidas podem facilmente transbordar para outros campos. Eu acho que é exatamente isso. A motivação não foi o futebol, mas como eu vinha falando anteriormente, os jogos de futebol e o contexto que já vinha, né, se arrastando há algum tempo, mas nesse embate entre El Salvador e Honduras, na semifinal das eliminatórias da CONCACAF, foi assim, simplesmente determinante para que, algumas semanas depois, esse conflito de fato se iniciasse um conflito assim, horroroso e bastante brutal e sanguinário. Concorda que alguma coisa a adicionar? Concordo e nada a adicionar. Por mim, podemos encerrar o episódio de hoje. Episódio não, calma lá, cara. Que é isso? Tá parecendo o Rogério Ceni adiantando no pênalti, cara. A gente tá aqui encerrando, então, a primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Vamos passar, então, para a segunda parte agora. Convidamos vocês sempre, né? Se vocês estão assistindo alguma plataforma diferente, aí do YouTube, aqui no junto, mas em outras plataformas, convidamos você a clicar na segunda parte e assistir aí a segunda parte do podcast Boleiros de Humanas, onde vamos ter Shootout, né? Que é aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos hoje e temas conectados. E depois vamos ter o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde vamos ter um debate sobre o que conversamos hoje no Boleiros de Humanas. Se você for assistir a segunda parte, até logo. Caso contrário, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência. Contamos com vocês sempre. Sejam bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital Poder 360. Estamos aqui começando a nossa segunda parte do 15º episódio, nosso quarto bloco desse episódio do podcast Boleiros de Humanas, o Shootout, onde vamos ter algumas perguntas e respostas. O Gui vai começar perguntando hoje. Prometo que não colamos, né? Não colamos mais nesse episódio. Não colamos. Nunca mais. Se o Gui acertar a minha, é porque ele colou. Só vou falar isso. Tá bom? Sem mais delongas, pode começar aí perguntando, que eu vou matar as suas assim de letra. Quero ver. As perguntas são difíceis e eu não colei em nenhuma. Vamos lá.
Como sabemos, a Copa de 1970 foi a primeira em que o El Salvador participou. Honduras só foi participar de uma Copa do Mundo muito mais tarde. Interessantemente, em sua primeira participação, Honduras representou a CONCACAF justamente com o El Salvador. Qual Copa do Mundo contou com a participação simultânea salvadorenha e hondurenha? Seria a Copa do Mundo disputada em 1982 na Espanha, a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul ou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil? Eu vou com A, né? 1982 na Espanha, porque 2010 eu tinha um álbum de figurinhas, não tinha El Salvador, e 2014 também tinha e não tinha El Salvador. Então só pode ser 82 na Espanha. Resposta final. Acertou! Bela pegada. Eu coloquei África e Brasil para te confundir, porque Honduras participou dessas duas. A Honduras não foi para as oitavas no Brasil? Uma coisa Acho do tipo, ou ganhou de alguma seleção boa? Acho que foi para as oitavas, quase certeza que foi. Não sei agora, mas eu lembro que foi bem. Tantas seleções foram bem no Brasil, não foi igual a Rússia, né, que teve a zebra passeou, mas... Cara, como é que foi? A Argélia, né? A Argélia foi para as oitavas. A Argélia levou a Alemanha até para a prorrogação, se eu não me engano. Não foi isso? O Irã levou a Argentina para prorrogação também. Cara, que loucura, hein? Golaço do Messi, né? Não, isso não foi prorrogação. Isso foi fase de grupos, certeza. Tá. Enfim. Passando para a segunda pergunta que eu vou fazer para o Miguel. Isso aqui é a mais difícil que eu já fiz no programa, eu acho. Essa, assim, requer ou um chute ou um conhecimento forte do futebol hondurenho. Então vamos lá. A última vez em que um clube hondurenho ou salvadorenho conquistou a Conca Champions foi em 1988, quando um clube hondurenho venceu a competição. Qual clube foi esse? Opção A, Clube Deportivo Olimpia, de Tegucigalpa. Opção B, Clube Deportivo Maratón, de São Pedro Sula. Ou opção C, Real Clube Deportivo Espanha, de São Pedro Sula. Olha, galera, essa aí é um pouco... É difícil, é impossível essa pergunta, não é? Tava trocando uma ideia com o Gui, trocando uma ideia, nossa, perdeu o respeito pelo jogo. Mas enfim, a gente tava conversando antes do episódio, justamente sobre essa pergunta. A gente tem acesso às perguntas antes, mas eu fiz um pacto de não colar. Não sei se o Gui fez, mas enfim. E daí ele falou sobre o Real Clube Deportivo Espanha, né, que é o time de São Pedro Sula, nem sei se é de São Pedro Sula, na verdade, para vocês verem como eu não pesquisei. Mas o Gui foi e falou que esse é o único real que tem a alcunha, né, de real conferida pelo rei da Espanha e é o único oficial fora de território espanhol, ou seja, Real Potosí, Real Salt Lake dos Estados Unidos, esses times aí não tem de fato essa alcunha oficial, essa realeza oficial, mas esse teria. Eu falei, eu acho que pode ser esse, por quê? Porque você estava lá pensando na Wikipédia, viu quem foi, deu uma clicada naquele hiperlink lá da Wikipédia, viu que era isso e ficou sabendo desse fato. E o Gui riu, fez aquela jogadinha dele, sabe do que? Então não sei mais se é esse. Clube Deportivo Maratón, cara, eu não sei. Eu acho que eu vou errar essa. Vamos de Real Clube Deportivo Espanha, então. Eu acho que vai ser isso. Eu não tenho a menor ideia. O seu chute foi bom, mas não. Essa alternativa número A. Clube Deportivo Olímpia. Achei que você ia pegar, cara, porque o Olímpia foi vice-campeão do Atlético na Libertadores de 2013. Achei que você ia pegar. Nossa, mas aí você foi semiótico, hein, cara? Meu Deus, você foi longe demais com essa ideia sua aí. Como é que eu... Que é isso? Eu pensei no Olímpia do Paraguai, né? Tricampeão. Isso. Seria tetracampeão se o Atlético Mineiro não... Enfim, não vamos entrar nesse meio. Não contavam com o Ronaldinho. Pode ser. É exatamente isso. Não, enfim, essa tava difícil. Se você acertar a minha é porque você colou, só tô falando isso. Pessoal, fiquem de olho, hein? Se você acertou essa pergunta, escreva no Twitter. Acertei a pergunta sobre o futebol hondurenho do goleiro Gilmanas. Passando para minha pergunta, então, pessoal. No final do século XIX, Honduras, El Salvador e Nicarágua... Vocês estão ouvindo os dedos do Gui teclando, né, no computador. Meu Deus. Nem encostei no teclado.
No final, mão na orelha. No final do século XIX, Honduras, El Salvador e Nicarágua se uniram para formar a República Maior da América Central. A experiência não foi muito duradoura. Durou de 1896 a 1898. E tinha a intenção de reviver a também fracassada República Federal da América Central. Quais países atuais, além dos supracitados, Honduras, El Salvador e Nicarágua, também formavam a República Federal da América Central? Seria A, Panamá, Costa Rica e Guatemala. B, México, Costa Rica e Guatemala. C, Equador, Costa Rica e Panamá. Ou D, Trinidad e Tobago, Costa Rica e Panamá. Olha, essa também, acho que essa é a sua mais difícil que você já fez também no programa. Eu caprichei, cara. Caprichei, porque eu vi a sua, cara, eu caprichei bem mesmo. Meu Deus. Então, essa pergunta requer um conhecimento forte, como a minha requeria do futebol hondurenho, requer um conhecimento forte da geografia da América Central e da história da América Central. Duas coisas que eu sou médio, eu diria. Então, a minha lógica seria, ok, tem que ser países que fazem fronteira. Mas aí eu pensei que uma coisa que eu sei, que é a República Árabe Unida, você lembra dessa? Do Nasser, do Gamal Nasser, era entre a Síria e o Egito, que não fazem fronteira. Então eu pensei que talvez não necessariamente tem que fazer fronteira esses países. Mas eu vou na lógica de que teriam que fazer fronteira. Então, cara, é El Salvador, Nicarágua e Honduras, ok. Tá olhando o mapa? Se estiver olhando o mapa, tá colando também. Não tô olhando o mapa. Fecha os olhos aí. Certamente o México não fez parte. E quase que certamente o Equador também não. Agora, a pergunta é, será que todos têm que fazer fronteira? Será que Trinidad e Tobago fez? Eu acho que não. Então eu vou com a primeira. Panamá, Costa Rica e Guatemala. Certo dessa resposta. Certo. Parabéns, tá errado, cara, mas eu sou muito bom. Essa pergunta mais difícil da história. Cara, ela não só era difícil, mas tinha pegadinha também. Olha essa, cara. A resposta é B, México, Costa Rica e Guatemala. Por quê? Não era o México inteiro. Se você parar pra pensar aqui, como é que é a pergunta? É igual ao Enem, cara. Você tem que ler as minúcias. Quais países atuais, além dos 3 superestados? Países atuais. Hoje em dia, a região de Chiapas, no México, tá. No passado era um país chamado, aliás, uma região da Guatemala chamada Los Altos, e essa região fazia parte da República Federal da América Central, ou seja, é de México, Costa Rica e Guatemala, porque o México, sim, hoje em dia, atualmente, é México, então o México fazia parte nessa época. É isso. Pegadinha daquelas, hein, cara? Meu Deus. Nossa, participei também, porque o Paraná é parte da Colômbia, certo? É Gran Colômbia. Boa pergunta. Nossa, belíssima pergunta, né, vai dizer? Então encerramos aqui, placar 1-0 para o Miguel, acertou a minha pergunta da Copa do Mundo. E com isso passamos então para o nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros Humanas sobre a guerra do futebol, as alternadas. Bem-vindos então ao nosso quinto e último bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui então entre o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde temos um debate, né? Então, começando o nosso debate, vou começando aí, ó, repetindo, pleonasmo total, mas vamos iniciar com a seguinte pergunta. Gui, há pouco tempo vimos a equipe campeã da Libertadores da América, a competição continental da América do Sul, viajar a Doha, no Catar, para a disputa do Campeonato Mundial de Clubes. Do Palmeiras, o Campeonato do Mundial não foi como bem esperava, né? Eles acabaram perdendo a semifinal
E também ficaram em quarto lugar. Eles ficaram em quarto lugar não tem muito a ver com a pergunta, mas eu só gosto de falar isso, sabe, pessoal? Acho que vale a pena. Palmeiras ficou em quarto. Quatro. Mas, enfim. A equipe do Palmeiras jogou a semifinal, como vários devem saber, contra a equipe do Tigres, do México, campeã da Conca Champions. Competição que em 1988 foi vencida pelo Clube Deportivo Olímpia de Tegucigalpa. Sabiam dessa? Mas o que tem se observado com o passar dos anos, tudo isso para falar que o que tem se observado com o passar dos anos é que, a miúde, esses clubes da Libertadores vão ao Mundial Interclubes e acabam perdendo na semifinal. Muito se questiona se o futebol sul-americano ainda tem a mesma proeza do passado, ou seja, se ainda merita esse espaço, né, de coabitar a semifinal com a UEFA, os clubes europeus que agora têm amontoado os títulos de campeão mundial, né? O último campeão mundial sem ser um clube europeu, o Corinthians em 2012. Gui, a pergunta é a seguinte: você acha que a Libertadores ainda merece, por um motivo histórico, etc., estar na semifinal do Campeonato Mundial de Clubes imediatamente? Se sim, por quê? E ainda mais que isso, eu queria que você abordasse um pouco desse crescimento do futebol norte-americano, não só no México, que nós vimos a equipe do Tigres era poderosíssima, não bateu de frente com o Bayern, claro, mas fez um jogo até respeitável contra o Bayern. E também temos a liga da Major League Soccer nos Estados Unidos, que vem crescendo muito. O que o futebol sul-americano tem a aprender com essas ligas da CONCACAF? Então, uma dupla pergunta para começar: se o futebol sul-americano ainda merece estar na semifinal, e o que nós temos a aprender com, principalmente, né, a Liga do México e a Liga dos Estados Unidos. Bem, Miguel, para começar, a primeira coisa que eu queria entrar um pouco de estatística para responder a sua pergunta. Desde que temos o Mundial de Clubes da FIFA no formato atual, desde 2000, tivemos 5 ocasiões em que a equipe classificada da Conmebol, a sul-americana, evidentemente, não conseguiu chegar à final. Primeiro em 2010, o Internacional, classificado da Conmebol, não conseguiu vencer o Mazembe do Congo e não classificou para a final, chegou em terceiro lugar. Em 2013, o meu clube, o Atlético Mineiro, não conseguiu classificar para a final, perdendo para o Raja Casablanca do Marrocos. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia não conseguiu vencer o Kashima Antlers e também não classificou para a final. Em 2018, o River Plate não conseguiu também vencer o mesmo Kashima Antlers e não se classificou para a final. E em 2020, como você já entrou, Miguel, Palmeiras não conseguiu vencer o Al-Ain? Eu acho que, na verdade, 2018 foi Al-Ain, que era a equipe do brasileiro Caio, e agora foi o Al-Ali. Não. Al-Ali, Al-Ali, né? Mas o Al-Ali foi no quarto lugar. Eles não venceram o Tigres, o Palmeiras. Isso, justamente, me confundi. Em 2018, justamente, o River Plate perdeu para o Al-Ain nos pênaltis, e em 2020, o Palmeiras perdeu para o Tigres do México. Agora, isso mostra que tem, sim, uma queda, digamos, de hegemonia da equipe da Conmebol sempre pegar inquestionavelmente a equipe da UEFA por acreditarmos que essas duas regiões têm o melhor futebol do mundo. Obviamente, a UEFA está a anos-luz na América do Sul, mas a América do Sul acreditamos que está em segundo. Mas com essas estatísticas aqui, mostramos que não é mais assim. Então, começamos com essa decaída em 2010 com o Internacional. Em 2010, 2020, quase metade, na verdade, exatamente metade das vezes, a Conmebol não chegou na final. E isso é um absurdo. É muito triste ver que não é só o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano inteiro que está sofrendo essa decadência. E agora, e ao mesmo tempo, vemos uma ascensão do futebol norte-americano, principalmente mexicano, porque o futebol estadunidense, a MLS, né, que também inclui aqui o Canadá, não está a par ainda. Mas está chegando também.
E o motivo é simples, Miguel. Eu acho que a profissionalização dos clubes da América do Norte, principalmente, obviamente, no México, Canadá e dos Estados Unidos, e um investimento massivo que esses clubes vêm recebendo. Principalmente agora, vou falar rapidinho dos Estados Unidos. Nos últimos anos tivemos lendas do futebol mundial jogando, meio que terminando a carreira, mas jogando de qualquer jeito, em alto nível nos Estados Unidos. Por exemplo, tivemos o Steven Gerrard, da LA Galaxy, o Zlatan Ibrahimovic, também da LA Galaxy, o Wayne Rooney, do DC United. Devo estar esquecendo de alguns, mas esses são os mais recentes que me vêm à cabeça. Acho que a maior transferência foi o David Beckham, né? O David Beckham ainda não estava em fim de carreira, tanto que depois voltou, jogou no Milan. O David Beckham foi, não no auge, mas foi relativamente jovem jogar no LA Galaxy, aí que eu acho que começou a explodir a MLS, né? Sim. O David Beckham e jogadores um pouco, obviamente, bem menores de estatura, mas o Júlio César jogou aqui no Toronto Football Club, o próprio Piatti, ponta argentino, joga atualmente, eu jogava outra ponta para trás também no Toronto Football Club. Mas e agora indo para o México, no Tigres em particular, André Pierre Gignac, que foi artilheiro do Olympique de Marseille na temporada 2014-2015, foi contratado por cifras milionárias pelo Tigres e é um jogador excelente, ele que inclusive foi o culpado da eliminação do Palmeiras para o Tigres. Enquanto vemos as contratações muito importantes de lendas do futebol, de jogadores incríveis europeus, o clube da Conmebol não tem condição de fazer essas contratações, justamente, eu acho, pela falta de profissionalização dos clubes, que ainda são clubes e não empresas, enquanto que o caso não é o mesmo na América do Norte. Enquanto os clubes brasileiros, argentinos, colombianos, chilenos insistirem no formato de clube, não vamos ter o investimento e a profissionalização necessária para continuar competindo e batendo de frente, não só com a Europa, que agora parece mais impossível do que nunca, mas vamos ser deixados para trás mais e mais por clubes norte-americanos e até asiáticos, porque algo que era visto como zebra, por exemplo, quando o Internacional perdeu para o Mazembe, até mesmo quando o Atlético perdeu para o Raja, foi visto como zebra. Não sei se dá para chamar como zebra mais. Principalmente essa do Tigres, que foi uma equipe que vem se estruturando muito nos últimos anos, tem tido um investimento massivo, tem ido muito bem nos campeonatos mexicanos. Um técnico há 11 anos, né? Um técnico fazendo um trabalho... Justamente, um técnico fazendo um trabalho muito longo. Não sei, acho que não dá mais para chamar de zebra. Acho que é competência desses clubes que vêm corriqueiramente vencendo nossos clubes da América do Sul. Então, acho que não, Miguel. Acho que a América do Sul não merece mais ter essa vaga de na semifinal. E eu acho que se, digamos, a América do Sul entrasse no Mundial numa quartas de final, teríamos ainda mais clubes batendo e ganhando dos nossos clubes aqui do continente, porque eles também podem ser que estão mais profissionalizados, melhores. Então, bem, acho que para resumir minha resposta, eu acho que a América do Sul, os clubes da América do Sul, para competirem com os clubes da América do Norte, têm que se profissionalizar e talvez rever o conceito de ser um clube e não uma empresa. E, em segundo lugar, não acho que merecemos tratamento especial no Mundial de Clubes. E vai mudar o Mundial de Clubes de qualquer jeito, não vamos ter esse tratamento especial mais. Quero ver como vai ser. Estou curioso. Na verdade, essa mudança aí parece que foi atrasada devido à pandemia, né? Ia começar já agora, ia ser meio que... Se eu não me engano, hein, Gui? Enquanto eu tô falando aqui, dá aquela pesquisada. Mas se eu não me engano, vai dar uma atrasada, ela foi colocada um pouco na geladeira pela pandemia do coronavírus. Mas de fato, se esse novo sistema que colocaria aí, não sei, acho que eram 20 equipes, inúmeras equipes europeias, é bem difícil uma equipe sul-americana. Se já é difícil uma equipe sul-americana agora vencer, imagina no futuro. Mas eu não sei se eu concordo que já está na hora de colocar, se for manter, né, esse formato por alguns anos devido à pandemia, eu não sei se eu concordo que já está na hora de mudar. Se a gente já está atrás da América do Norte, da Federação Asiática, enfim. Porque acho que o Brasil ainda tem, a América do Sul no geral, ainda tem alguns times que se sobressaem. São poucas exceções em termos de nível técnico, etc., que ainda estão
bem, mas existem algumas que têm uma possibilidade, tem uma questão histórica, mas acho que muito, assim, no futuro próximo, é exatamente o que você falou, está se tornando comum as equipes de outros continentes com menos tradições baterem as equipes sul-americanas, porque eles são equipes profissionais, concordo 100%. E tem outros contextos, Estados Unidos, algumas regiões aí tem uma condição de vida muito boa, acaba atraindo os jogadores, essas equipes norte-americanas podem pagar salários que assim, são impossíveis no Brasil, caso você não tenha um investimento externo ou de fato seja uma equipe mais profissional. Então, acho que são condições de trabalho laborais assim que nós não temos no Brasil, não temos na América do Sul no geral. E eu sempre brinco quando eu estou falando, né, conversa de bar, assim. O que a gente assiste aqui, na verdade, na América do Sul, no geral, é como se fosse a terceira divisão, né? Porque, de modo geral, os melhores jogadores sul-americanos, né, são, assim, na minha opinião, os melhores jogadores da história são sul-americanos. Tem o poder de modificar, um jogador predileto é o Maradona, já falamos isso aqui, Ronaldinho Gaúcho. Temos tantos outros aí, jogadores que jogam muito bem, Messi, Neymar, etc. Os melhores jogadores sul-americanos estão na Europa, jogando os melhores times da Europa, liderando por lá. E agora a segunda divisão, que era o que a gente antes tinha aqui no Brasil, né, entre aspas, né, todas as aspas, segunda divisão, eram jogadores bons, muito qualificados, agora estão indo para outros mercados, saindo para jogar na China. Nós vemos tantos jogadores que eram bola de prata, né, do futebol, do Campeonato Brasileiro, indo jogar na China, na Arábia Saudita. Agora tá o fenômeno de jogar na MLS, né? Nós temos aí, sabem, eu sou de São Paulo. São Paulo vendeu o jovem Brenner, a promessa, e vai jogar agora no Cincinnati, equipe da MLS, que é uma jovem equipe, não tem, ao menos, nem tradição na própria liga norte-americana. E o Brenner preferiu jogar no Cincinnati porque sabe que as condições lá de trabalho são muito melhores, não terá chance de atraso em salários, em vencimentos, ele vai ter oportunidade de treinar em um ambiente profissional, enfim, as melhores condições de treino em termos de centro de treinamento, alimentação. E é de fato um clube, é uma empresa, é profissional. E não é só com o Brenner no São Paulo. A gente vê isso aí, tem tantos exemplos de jogadores, principalmente argentinos. Eu tenho outro amigo que brinca que a MLS descobriu primeiro a Liga da Argentina e agora está descobrindo o Brasil. Mas a gente viu tantos jogadores aí, exemplo do craque, né, Pity Martinez, que agora não está assim, nos seus melhores dias, mas o Pity Martinez, que foi muito responsável por aquele título do River em 2018 da Liberta, foi jogar no Atlanta United, né? Então, você vê, é um jogador que é bom jogador, não sei se poderia jogar nos melhores times da Europa, igual eu falei, a primeira divisão dos jogadores sul-americanos, mas é um jogador ótimo, futebol sul-americano, e ele preferiu seguir carreira na equipe do Atlanta United e não ficar na América do Sul. Então, acho que só demonstra isso ainda mais. E antes de eu perguntar se você concorda, tem uma tréplica, alguma coisa, e eu só queria fazer um adendo, né, uma última pergunta para você também, e ao fim aqui, se você acha que agora eu tô vendo, né, um fenômeno que as pessoas estão falando que não ligam tanto para o Mundial, que o Mundial não é o objetivo é só ganhar a Libertadores. Se isso está acontecendo com os torcedores, porque as equipes sul-americanas assim, não conseguem nem sonhar em serem campeões mundiais. É uma coisa tão quimérica para o torcedor sul-americano que, de fato, acaba perdendo um pouco da importância. Óbvio, ganhar um Mundial hoje em dia é uma conquista, assim, titânica. E acho que muito mais do que foi no passado. Mas queria saber se isso aí está passando por esse componente. Se você acha que está perdendo importância, eu não acho. Eu acho que assim, você ganha a Libertadores para jogar o Mundial e ter essa chance de fazer história. Que foi o Corinthians de 2012, né? O Chelsea era melhor, e ainda a equipe do São Paulo 2005, do Inter em 2006, então nem se fala, para mim aquele time do Barcelona era muito bom.
Mas eu sinto, eu vejo isso nas redes sociais, que eu vi tantos torcedores do Palmeiras, né, falando que não, mas o objetivo era só ganhar a Libertadores, o Mundial não vale tanto. Você acha que o Mundial vale tanto assim? Ou por que você acha que está acontecendo esse fenômeno, Gui? Antes de responder sua pergunta agora, Biel, só quero dar uma pequena tréplica, só dizer que eu concordo com tudo que você falou sobre que os mercados norte-americanos são mais atrativos e que o Brasil está se tornando, bem, entre aspas, terceira divisão do futebol mundial. E eu concordo principalmente com essa segunda fala sua, de que o Brasil está perdendo importância como liga, porque nós vemos mais e mais os nossos jovens promessas indo para a Europa muito cedo, muito mais cedo do que iam antes. Só para alguns exemplos, o Arthur, promessa do Grêmio, meio campo, saiu daqui muito cedo, ele só tem 24 anos, já joga há uns 2-3 temporadas na Europa. Vinícius Júnior tem só 20 anos e já joga no Real Madrid, não ficou muito tempo no Flamengo. Rodrigo, o ponto também, que saiu do Santos, saiu extremamente novo para o Real Madrid. O Everton Cebolinha tem só 24 anos, já está jogando na Europa. PP do Grêmio também, só 24 anos, já joga na Europa. Entre tantos outros, Militão do São Paulo tem só 23 anos, joga no Real Madrid. O David Neres, 23 anos, joga no Ajax. Eu separei esses exemplos aqui, mas o ponto principal os nossos jogadores jovens promessas não ficam o suficiente no Brasil, não estão ajudando as equipes futebolisticamente, porque os clubes estão tão afogados em dívidas, em ter que pagar salário, e que eles são obrigados a vender essas promessas antes de que essas promessas possam dar retorno futebolístico, uma taça, um título. Óbvio, esses do Grêmio são exceção, porque o Arthur ganhou a Libertadores, o PP ganhou o PP não, o Everton ganhou uma Copa do Brasil, o PP talvez possa ganhar a Copa do Brasil antes de ir, mas o ponto pela falta de profissionalização, o nosso futebol também está piorando, porque nós somos obrigados a vender nossas promessas para a Europa antes de que elas possam dar uma contribuição grande futebolística para os clubes. E para responder a sua pergunta do Mundial, Miguel, eu discordo completamente que o Mundial está perdendo a importância. Eu acho que o Mundial nunca teve tanta importância assim para os clubes europeus, mas para o clube brasileiro eu acho um absurdo falar que não tem importância. Óbvio que a Libertadores é ótimo, mas por que você não vai querer ser campeão mundial em cima de um time europeu? Esse é o sonho de qualquer torcedor. Eu sei que estaria sendo hipócrita em falar que em 2013 eu não fiquei triste que perdemos para o Raja Casablanca, que eu não queria ser campeão mundial em cima do Bayern de Munique. Claro que queria, claro que é importante. E claro que dói se não chegar nem na final. Eu acho que isso que o torcedor do Palmeiras está acontecendo com eles, na verdade, que não chegaram na final também. Às vezes, para relativizar a derrota, você fala que não era nem importante. Óbvio que é importante. Só que, de novo, temos a competência para chegar na final? Não sei. Temos a competência para ganhar de clubes europeus? Atualmente não. Você mencionou o Inter de 2006 e São Paulo de 2005. Esses sim eram clubes que tinham competência. Times, equipes que chegaram bem preparadas, com jogadores excelentes. Não sei se tinham uma chance absurda, mas que tinham uma chance maior de ganhar desses elencos europeus recheados de craques. Atualmente eu não vejo isso tanto. Mas dizer que não é importante, eu já acho um devaneio. Perfeito, Gui. Eu acho que a gente já está se alongando aqui, embora nós estamos numa resenha muito boa, né? Papo muito bom aqui no Boleiros de Humanas. Você tem mais alguma pergunta ou posso fechar aqui esse nosso episódio, Gui? Alguma coisa para declarar? Vamos fechar. Vamos fechar, então. Pessoal, como sempre, gostaria de agradecer pela sua audiência aqui no podcast Boleiros de Humanas. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o contexto histórico na América Central, principalmente nesses dois países que às vezes a gente nem ouve falar, quando ouve uma vez ao ano no jornal. Então fica aí o convite para vocês pesquisarem um pouco mais sobre várias coisas legais. Pablo Neruda deu umas dicas aí de livros também que a gente utilizou para fazer esse podcast, e como sempre nós só podemos dar aqui esse início para vocês darem uma olhada e pesquisarem ainda mais a fundo sobre o que foi esse evento, sobre o que foi a Guerra do Futebol, e conhecer um pouco mais sobre esse momento icônico da história latino-americana. Sem mais delongas, muito obrigado então pela sua audiência. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe, contando sempre com a sua ajuda, com o seu apoio.
Se não gostou, se tem algum comentário, também deixa aí. A gente gosta de brincar, não levem a sério tudo que a gente fala, palmeirenses, por favor. Mas é isso. Muito obrigado novamente. Conto com vocês sempre e até a próxima.